Olá, amigos, amigas. Vamos falar de instinto e inteligência aqui do livro A Gênese, capítulo 3. Qual a diferença entre instinto e inteligência? Onde acaba o instinto e começa a inteligência? Bom, vamos ver o que é instinto. É uma força oculta que gera atos espontâneos, involuntários, cuja finalidade é a conservação do indivíduo e da espécie. O instinto não faz reflexões, não combina ideias, não faz premeditação, ou seja, não planeja, né, o futuro. Então, por exemplo, o fototropismo é um instinto da planta, segundo aqui nos explica Allan Kardec. A planta sempre cresce em direção ao sol. A raiz da planta sempre procura a água lá no solo. As trepadeiras se enroscam nos apoios, né, com as gavinhas. Os animais migram conforme as estações do ano, as aves constroem seus ninhos e todos eles, né, já nascem sabendo o que precisa ser feito. E o homem, no início da sua vida física, né, logo que nasce, tem assim, a prevalência dos instintos. Os instintos dominam com exclusividade, né? O bebezinho que chora de fome, de frio. Já no adulto, certos atos são instintivos, por exemplo, quando a gente aproxima a mão do fogo, antes mesmo de pensar, será que eu vou me queimar? Já existe o ato reflexo e a gente retira a mão do fogo numa fração de segundos. O equilíbrio do corpo também faz parte, segundo Kardec, dos instintos, a dilatação da pupila, conforme a quantidade de luz que chega nos olhos, a respiração tem uma parte que é instintiva, a gente não para, né, para pensar, eu preciso respirar, mas a gente pode respirar mais profundamente, né, mais superficialmente. Então, às vezes, o ato pode ser tanto instintivo como inteligente. O andar, né? A gente anda instintivamente, a gente vai pondo um pé atrás do outro. Mas quando a gente pensa, eu preciso mudar a direção da minha caminhada, ou preciso acelerar o passo, aí entra a inteligência. E a inteligência se revela por esses atos voluntários, refletidos, combinados, pré-meditados. O instinto é um guia seguro, nunca erra, mas a inteligência é livre, por isso pode errar. E aí, nesse capítulo 3, que tem por título O Bem e o Mal, Allan Kardec fala dos espíritos protetores. Ele diz que os espíritos protetores protegem aqueles que ainda não têm uma inteligência desenvolvida. Por exemplo, a criança ou até um deficiente mental, uma pessoa que tenha deficiência mental. Allan Kardec cita o ditado: há um Deus para as crianças, há um Deus para os loucos e há um Deus para os ébrios. E ele comenta que isso é mais verdadeiro do que se pensa, porque aqui há um Deus para as crianças, significa Deus aí, significa que existe um espírito protetor que vela pela criança ou pelo ser que ainda é incapaz de se proteger porque não tem a sua razão desenvolvida. E os espíritos protetores aceitam voluntariamente essa missão, né, para que possam se adiantar na sua evolução espiritual. Retomando, no início da nossa evolução, né, nós temos o instinto, que é um guia seguro, que é sempre bom. O instinto vai se enfraquecendo conforme evoluímos, a inteligência vai se desenvolvendo e aí surgem as paixões. As paixões também têm uma função, elas são molas da alma, sabe? Você põe assim, empurra a mola para baixo e solta a mola, pum, né? Pula para cima, empurra para adiante, para o alto. Então as paixões são como as molas da alma.
mas estão ainda no inconsciente e nascem das necessidades do corpo físico, da matéria. Allan Kardec escreve que as paixões são úteis como estimulantes até até o momento da nossa evolução, até a eclosão do senso moral, ou seja, até o momento em que surge a racionalidade. Nesse momento, as paixões se tornam prejudiciais aos indivíduos, ao progresso do indivíduo. Com o desenvolvimento da razão, as paixões diminuem e aí, né, o homem que age só pelos instintos, explica Kardec, pode ser um homem muito bom, mas ainda não desenvolveu a inteligência. Então, lá, né, ainda no início da sua evolução intelectual, aquele que age só pelos instintos pode ser uma pessoa que já desenvolveu bastante moralmente, mas ainda não desenvolveu a sua inteligência. Enquanto que o homem que é dominado pelas paixões pode ser muito inteligente, mas também fazer mau uso dessa inteligência. Então ele pode ser, né, muito mal, né? Então aí a gente vê, né, que nós precisamos evoluir tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral, né? São as duas asas, né, que nos fala Emmanuel, para que possamos alçar voos cada vez mais altos, né? O instinto e a inteligência. Então, aí aqui o Allan Kardec, ele termina dizendo: o instinto se aniquila por si mesmo. Então, conforme nós vamos evoluindo, o instinto vai sendo superado pela inteligência, mas as paixões somente se aniquilam pelo esforço da vontade, né? Pelo nosso trabalho interior. Amigos queridos, agradeço muito a todos e até a próxima.